Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos cada vez mais cansados. De acordo com o levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial relatou sofrer com estresse em seu dia a dia. A longo prazo, esse problema pode gerar ansiedade, depressão e várias outras doenças. Nesse cenário também há a síndrome de burnout, um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Gostaria de saber mais sobre esse problema? Hoje, no Oxigenando Ideias, abordaremos o que é a saúde mental. Vamos falar sobre a síndrome de burnout e outros distúrbios emocionais. Quais são os sintomas mais frequentes e como essa questão pode ser tratada no ambiente de trabalho? Para falar sobre esse tema, vamos receber o Rui Brandão, cofundador e CEO do Zen Club. Ele nasceu em Portugal, é médico, com mais de 10 anos de experiência na área de saúde e MBA em Business e Management pela FGV. Fundou o Zen Club em 2016, após sua mãe sofrer um burnout, e perceber que poderia ajudar pessoas em uma escala maior do que conseguiria atendendo como médico em um hospital. Hoje, a plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal oferece conteúdos, profissionais e ferramentas especializadas para mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Oxigenando Ideias para a Saúde, Rui Brandão. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Edu, tudo bom? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Maravilha. Primeiro eu que quero agradecer você por aceitar nosso convite. E para a gente começar esse bate-papo, Rui, queria falar um pouco sobre sua trajetória. Como é que você migrou da área de saúde para o mercado de tech, né, de tecnologia? Como que foi essa migração da medicina para o empreendedorismo, em áreas antes menos exploradas, como, por exemplo, a saúde mental e síndrome de burnout, que a gente vai falar bastante hoje? Boa, boa. Ela parece meio distante, mas se a gente cava aí um metrinho, a gente entende qual é, portanto, a sintonia de empreendedorismo e saúde, tá? Cara, eu sou português, eu estou no Brasil há uns 10 anos, tá? Eu vim fazer, portanto, o último ano da faculdade, o primeiro ano da residência em São Paulo, tá? E adorei. Era para ser 9 meses, só escrever uma tese de mestrado, trabalhar no SUS, e acabou virando 10 anos de Brasil. Aí comecei a trajetória de cirurgião vascular, tá? Aí até tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e começar a residência lá, em Nova York. Que bacana. Olha. Mas abandonei no primeiro ano da residência. Eu era inconformado, tá? E ainda sou, acho eu, inconformado com o sistema de saúde em si, tá? Eu acho que a gente tem, todo ano a gente forma excelentes futuros profissionais, a gente tem ótimos médicos, enfermeiras, psicólogos, mas o que a gente está vendo é que são os incentivos na cadeia de saúde e realmente como é que a gente coloca mais, portanto, a pessoa no centro e como é que também as pessoas começam a ser mais protagonistas da sua história de saúde, que tem que mudar. Então eu, como futuro cirurgião vascular, estava um pouco inconformado de, vai demorar muito tempo e eu poder ter aqui alguma influência sobre o sistema. O segundo ponto, tá, e é aqui que um cirurgião vascular se vira, portanto, e se torna um aficionado por saúde mental, é que a minha mãe estava, portanto, num processo assim, de adoecimento mental há uns 2 anos, quando eu entro na residência de cirurgia vascular, e isso se perpetua, portanto, por mais alguns anos, tá? Então a minha mãe teve um burnout, desse burnout, portanto, teve alguns surtos psicóticos e acabou, portanto, sendo diagnosticada com uma bipolaridade de tardia, portanto, por volta dos 60 anos, tá? Todo esse processo é um processo muito longo, de 6, 7 anos, assim, bastante duro para ela, em primeiro lugar, mas para toda a gente à volta, seja, portanto, os filhos, marido, amigos, e isso me fez entender que o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa começar a atuar muito mais proativamente em saúde mental do que a gente atua, tá? Eu sou médico, meu irmão é médico, cara, é uma família de 5, 2 médicos e a minha mãe adoeceu e poderia não ter adoecido. Então, assim, é aí que tudo surge, tá? Agora é uma coragem grande, né, Rui? Porque quanto tempo você cursou medicina, né, para depois fazer essa mudança de carreira, né?
Com a residência, o quê? São mais de 5 anos, imagino. Sim, 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 sim. Né? Eu tive nessa jornada aí 10 anos, Caramba. tá? Mas aí, assim, eu estava nos Estados Unidos, se falava muito de telemedicina em 2015, tá? Os primeiros aportes, portanto, em grandes empresas, com grandes fundadores. Então, era uma coisa que estava muito na mídia em 2015, tá? E eu comecei a ver também empresas a surgirem em mental health, ou seja, nichadas em saúde mental lá nessa altura. Então, tive a oportunidade de passar 2 meses no Brasil no final de 2015. Conheci o meu sócio, José, que era diretor de tecnologia da Dafiti, não é, o e-commerce aqui no Brasil. E, assim, casou muito a visão de mental health, casou muito a vontade de fazer algo. E a gente tinha 2 meses para botar algo de pé. A gente botou, e eu comecei a ver, assim, isto pode demorar um pouco. Não achei que fosse preciso uma pandemia para aumentar tanto assim o diálogo, né, e a conversa sobre o tema. Portanto, foram 5 anos, se a gente parar para pensar. Então, tivemos que ser bastante resilientes aqui dentro, mas nunca olhei para trás. Para mim, sempre teve muito claro que a dor é gigantesca. Que interessante. O mental health, né, quer dizer, a saúde mental tá ficando mais cultural, né, mais visível até. E dentro desse tema, acho que a gente apontou um primeiro exemplo aqui, que é a síndrome de burnout, né, que dizem que é o mal da atualidade, né, reconhecida pela OMS, como uma das principais causas de afastamento do trabalho, assim como você deu o exemplo da sua mãe. A saúde mental já era uma preocupação, mas depois da pandemia, os cuidados com ela se intensificaram. Como que você enxerga essa mudança de pensamento nas empresas e no mercado de trabalho em relação a esse assunto específico? Sabes aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente? Sim, Então, com certeza. eu acho que foi isso que aconteceu, tá, Edu? Assim, cara, você olha para a literatura, tá? 2018, 2019, muito antes da gente saber que ia haver uma pandemia em 2020, tá? Já se falava, não é, do quanto a depressão, portanto, é um mal silencioso na nossa sociedade contemporânea. O quanto a depressão em 2020 vai ser a doença mais incapacitante do mercado de trabalho. A gente já sabia, tá? Mas é aquela coisa, assim, a gente não estava muito receptivo a falar, não cria, tinha estigma, tinha receio. Putz, quem falava do tema era demitido, ou era julgado como fraco. Não, havia muito essa questão de vestir a capa do super-homem e da super-mulher. E quando a gente, portanto, com a pandemia é forçada a entrar dentro de casa das pessoas e todo mundo tem que ficar em casa, a capa sai, o pijama entra. Essa foi Né? boa. Boa E a gente analogia. começa a ver um pouco, começa a se tornar mais vulnerável porque a gente não tem onde escapar. E é preciso Entendi. começar a falar sobre o assunto. E à medida que a gente começa a falar sobre o assunto, a gente começa a normalizá-lo. Tá? Uhum, uhum, uhum. E foi isso que aconteceu. Tá? A segunda coisa, Contextualizar, né? Quer dizer, faz parte agora do nosso dia a dia, né? Sem dúvida. exatamente. Né? Eu acho que houve um segundo momento aqui, tá, Edu, que Uhum, é a gente conseguiu finalmente digitalizar a saúde para a pessoa final, para mim, para você. Eu acho que havia um certo tamanho. A gente lidava com dois preconceitos antes da pandemia, que era saúde mental e era saúde digital. As pessoas ainda achavam que era obrigatório ir fisicamente a um consultório, a um hospital, a uma sim, clínica sim. para ter bom serviço de saúde. E não é verdade. E quando Fato. você consegue digitalizar, você consegue, portanto, quebrar barreiras como anonimato, no nosso caso de saúde mental. Você está em casa, ninguém precisa de saber o que você está fazendo. Segundo, você traz uma prontidão maior. Poxa, eu consigo fazer uma consulta agora? Agora eu estou num momento não é mais frágil, eu preciso. Então não é aquela coisa de pensar na jornada difícil que vai ser. Não, existe esse certo imediatismo. Um terceiro ponto, né, de conforto mesmo. Eu estou no lugar mais seguro que eu conheço. Então você, com a saúde digital, você também começa a quebrar esse preconceito de, poxa, eu posso me servir de saúde de forma mais barata, de forma mais confortável, mais acessível, e eu posso, portanto, me permitir cuidar de mim. E acho que isso Legal, também foi algo que legal. começou a acontecer, tá? E você acabou de dizer que a ideia de criar o Zen Club, né, veio depois da sua mãe sofrer com síndrome de burnout. Uhum. Esse trauma familiar fez você se voltar para algo que pouco se falava naquele momento, ou pelo menos, né, comparado a agora. E de 6 anos para cá, o que você acha que mudou depois da criação dessa Health Tech? Como que você vê o impacto da Zen Club, que a Zen Club provocou no mercado? Olha, de forma humilde, mas eu acho que a gente ajudou a catalisar o diálogo sobre o assunto, tá? Assim, acho que esse é o nosso principal feito até hoje, tá? Acho que a gente conseguiu construir uma marca leve, mas credível e, portanto, com uma boa experiência do usuário.
e do profissional, do especialista, que faz com que a gente não esteja, desculpem, não sei se, mas é pegando um remédio de tarja preta e não querendo falar para ninguém, sabe? Poxa, eu fiz uma consulta no Zen Club, eu consultei um terapeuta, um psicólogo no Zen Club. Assim, os eventos que a gente cria, a forma como a gente fala, eu acho que tudo isso catalisa, portanto, e provoca as pessoas a abraçá-lo. E eu consigo me lembrar perfeitamente de quando eu consigo ver isso na prática, tá? Quando eu paro, eu sento, eu chego para trás e falo assim, mudou. Que é, no comecinho da pandemia, quando a gente começa a ter, tanto bancos, empresas, a quererem fazer parcerias com a gente de marketing. Então, você começa a ver que realmente o tema começa a ser algo importante de um ponto de vista, portanto, de ESG, não é? De responsabilidade corporativa. Poxa, a gente tem o Nubank, tem uma Natura, tem uma Cirela, imensas empresas a quererem, assim, Zen Club, o que é que a gente pode fazer junto para estar mais próximo dos nossos stakeholders? E aí, foi quando eu percebi que deixou de ser assim um movimento nosso, com os nossos especialistas, de mostrar que faz sentido. Teve um pull, né? Isso que eu ia comentar agora, quer dizer, não foi algo empurrado, veio naturalmente como uma demanda, inclusive, se você pergunta hoje, faz qualquer pesquisa com funcionários, né, de qualquer companhia, o tema de saúde mental sai como uma das prioridades aí sobre benefícios ao colaborador, etc. Então, sem dúvida, eu imagino que essa mudança foi uma coisa até natural para vocês, né? Agora, você também enxerga que, óbvio, a gente já falou aqui da Zen Club, mas outras health techs também você enxerga que ajudaram a impulsionar essa transformação? Sim, não levo os louros só para a gente, de forma alguma, tá? Acho que sim, acho que nos últimos 4, 5 anos a gente tem visto muitas health techs, a gente começa agora a ver os primeiros fundos de ou corporate venture capital ou de venture capital focados só em saúde, e é muito porque começaram a ver que existe realmente, não é, muita empresa sendo criada para atacar dores específicas do sistema, seja, desde dados, desde a jornada do usuário, desde, portanto, como melhorar processos em hospital, em seguradora, tá? Então, não somos nós, de forma nenhuma. Cada vez mais a gente vê reportagens relevantes sobre digital health na América Latina, no Brasil, com muitos participantes. Tá? Nesse tema, Rui, a gente vê uma mudança no mercado, principalmente no mercado de saúde, nos últimos 6 meses, 1 ano, onde as health techs foram mais pressionadas também, né, por retorno. A gente vê uma grande queda aí, principalmente nas grandes empresas de tecnologia, né, global. Óbvio, né, um pouco também de side effect, né, de efeito colateral da pandemia, e também de um mercado que está exigindo um pouco mais de expectativa de crescimento rápido, né? A gente vê algumas health techs aqui no Brasil, né, apesar do seu tamanho, etc., mas com baixo índice de crescimento ainda, baixa lucratividade e precisando de aporte, de capital, né? Por isso, qual a importância dos aportes financeiros para elas crescerem cada vez mais? Eu queria que você falasse um pouco da experiência até de vocês aí com a Zen Club. Eu acho que esse cenário de mercado, né, Edu, ele não é só do mercado de saúde ou do mercado de health techs, né? Sem dúvida. É a atualidade do mercado, assim. Enfim, retorno financeiro. É isto. Quais são os ativos, né, no momento de incerteza, de maior liquidez? E naturalmente, maior liquidez neste momento não está, portanto, no setor de venture capital. Então, vamos lá, por partes. O cenário macro está obrigando as empresas a não olhar só para crescimento do top line, mas olhar, portanto, para crescimento com eficiência. Uma empresa que começa, ela precisa de capital para realmente fazer todo o seu desenvolvimento de produto e o seu go-to-market, e precisa ali de um tempo, né, de maturação, até para comprovar, portanto, o output, né, o outcome assim, da sua própria solução. A área de saúde ela é um pouco mais complexa, porque o tempo da aprovação, assim, o ciclo de vendas, né, a abertura à inovação, ela não é tão ampla quanto talvez outros, tipo o que a gente viu, portanto, no setor financeiro, tá? Então, são ambos setores regulados, tá? Então, podemos começar por aí, mas, de certa forma, portanto, a regulação acompanhou mais rapidamente a inovação na área financeira do que na área de saúde. Na área de saúde, a gente foi preciso, portanto, o Covid para começar a digitalizar as coisas. A gente não estava digitalizado ainda. Esse é um legado que a gente teve para suprir aqui nestes últimos 2, 3 anos. Dito isso, não há dúvida que o setor de saúde precisa de ser inovado. A gente está vendo a inflação médica, né? Assim,
custo de saúde só mostra o quão ineficiente o sistema é, porque os anos passam e a ineficiência só aumenta. Então, assim, temos que olhar para a cadeia de valor. Então, assim, inovação é necessária. Agora, dada esta retração de mercado, fica muito mais difícil de captar dinheiro. Seja para quem for, tá? Para uma empresa como a gente, que teve portanto, essa capacidade de levantar, portanto, alguns vários milhões de reais, ou outras empresas que ainda não conseguiram, tá? Eu vejo duas coisas. Para uma empresa capitalizada, tá? Que é o nosso caso, por exemplo, como é que a gente faz melhor uso desses recursos, tá? Como é que a gente consegue, talvez agora, não otimizar a máquina só para crescer em receita, mas realmente para esticar, portanto, essa longevidade de dinheiro que a gente tem em caixa e encontrar ali, portanto, o ponto de profitability, tá? Para quem está menos capitalizado, eu também vejo uma oportunidade aqui, tá? Apesar de a gente tem que olhar para as oportunidades numa crise, tá? Numa potencial crise, tá? Que cada vez mais existem fundos de corporate venture capital, ou seja, grandes empresas, né? Poxa, tem o Fleury, tem a Intermédica, poxa, que estruturaram, portanto, fundos de VC, porque entenderam que a inovação muitas vezes não vem de dentro, não é num grande conglomerado, muitas vezes é preciso, portanto, absorver a inovação que está sendo criada. Então, é desta forma que eu enxergo o mercado hoje, tá? Mas não há dúvida, o sistema tem que ser inovado e trazer eficiência, tá? Um último ponto, tá? Assim, te passo a bola, que eu acho que a gente fez bem no nosso caso, tá? Foi a gente entendeu que o sistema de saúde não era o melhor lugar para a gente começar. Se você para olhar a nossa história, a gente começa no B2C, tentando, portanto, trazer um consultório digital gratuito para profissionais de saúde e para começar a ter uma tração inicial. E a gente encontrou um pocket muito interessante de brasileiros morando fora do Brasil. Então, há 10 milhões de brasileiros fora do Brasil, onde marcar uma consulta de terapia por $20 não é nada. Então, a gente conseguiu casar, vamos dar gratuitamente, portanto, um serviço que os profissionais nos vão dar um valor de consulta menor e a gente também vai target pessoas com um poder aquisitivo maior. Essa é a primeira etapa do Zen Club, lá em 2016 até 2018. 2018 para frente, a gente começa a abrir o B2B. Né? A gente entende que, puxa, está todo mundo falando, né, do impacto da doença mental no mercado de trabalho. Olhando para os Estados Unidos, a gente vê que começam a ser criados os primeiros unicórnios nesta área, servindo as empresas. Demora um pouquinho mais do que a gente espera, mas hoje, portanto, é o nosso principal foco de atuação. Então, a gente ainda não namora a cadeia de saúde, mas a gente é uma empresa de saúde. Então, também é preciso ser sagaz em entender, beleza, onde é que pode estar, talvez, o fluxo de compra menor, para que a gente consiga ir, né? Claro que o nosso objetivo é entrar na cadeia de saúde, mas para entrar com os dois pés, talvez eu precise de ser grande, eu preciso de ter provas consolidadas para acelerar esse processo. Não, e sem dúvida, a gente vai falar um pouco mais do mercado de saúde, mas eu acredito hoje, dentre todos os mercados que existem aí, ele deve, se não é o número 1, deve ser o número 1 ou 2 aí, mais apto, mais pronto para mudanças, né, para transformação. E é um agora gigante. Fica gigantesco, óbvio. E conta pra gente, Rui, continuando nessa mesma linha de B2B, né? Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam, né, ao lidarem com problemas de saúde mental dos seus funcionários? A gente sabe que as grandes companhias já estão cientes, pelo menos a gente acha, né, de que programas de terapia e acompanhamento psicológico devem fazer parte das suas agendas. E as microempresas, como ficam? Você acha que elas também podem investir em programas como o que, por exemplo, vocês oferecem na Zen Club? Super. A gente tem uma boa penetração de pequenas empresas no portfólio, tá? É um grupo relevante para a gente, tá? A gente tem, portanto, times dedicados de produto, de vendas só para PMEs, tá? E por quê, tá? Que legal. Duas coisas, eu diria, tá? O empresário ou a pequena empresa, ela sente muita dor dos seus funcionários. É um ambiente pequeno. As pessoas geralmente são mais abertas, há menos politicagem, enfim, todo mundo sabe a vida de todo mundo, tá? Então, assim, eu sei muito bem a realidade dos meus funcionários numa empresa pequena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, plano de saúde é caro. E a gente, portanto, em muitas empresas, a gente é a primeira opção de um benefício de saúde que a empresa contrata. Então, olha que bacana. Então, e estou a falar de centenas de empresas, tá? Não é assim. A gente tem centenas de PMEs, até 50 funcionários. E o terceiro ponto é a equação de custo que a gente consegue gerar. Portanto, terapia é uma coisa, cara, no privado custa 250, 300 a sessão, 1.200 o mês, tá? Se a gente fizer 4 sessões. A gente consegue fazer quase por esse valor para uma PME. Então, a PME
Pelo valor que uma pessoa paga, ela consegue oferecer para 10 funcionários. Então, assim, existe aqui uma percepção de valor muito grande e tem um intangível aqui que é a liderança está olhando para mim na pessoa física, tá? Está olhando para o meu bem-estar na pessoa física. Isso é incalculável de um ponto de vista de employer branding. Fala-se muito, tá? Hoje na literatura, que conexão socioemocional com a empresa é um fator muito relevante de produtividade. Se eu sinto uma conexão socioemocional com a empresa, então existe aqui, não é uma via de mão dupla, logo eu sinto mais pertencimento, eu sou mais produtivo. Tá? Isso é um estudo, o último estudo que eu li sobre esse assunto era da McKinsey, tá? da consultoria. Então, assim, eu vejo aqui, não é, vários elementos que mostram assim, como PMEs podem realmente apoiar os seus funcionários no que tange a saúde mental deles. Que interessante. Eu admito que eu não sabia que vocês estavam tão penetrados. Eu achava que realmente a solução ainda era mais para grandes empresas, né? Que bacana E te digo mais, tá? Desculpa te cortar, mas fiquei empolgado aqui. Imagina. A gente lançou agora em Janeiro Branco, que é o mês, né, de sensibilização de saúde mental, Tá. portanto, a jornada self-service. Uma empresa até 50 funcionários pode comprar Zen Club sem falar com ninguém. Putz, Sim, que legal. Em 3 cliques, eu tô liberando para os meus 10, 20, 30 funcionários. Portanto, por um valor super acessível. Espetacular. E como você mesmo comentou, né? Quer dizer, é uma alternativa, não é que substitui, mas é uma alternativa super interessante ao plano de saúde, que infelizmente, né, sobe todos os anos, né? E estamos aí na briga por mais um ano com mais uma subida bem agressiva, bem acima da inflação, né? Porque custos médicos também sobem, né? Então, realmente é um sistema que precisa, novamente voltando, né? Precisa ser transformado. Agora, tem um público grande aqui, Rui, que nos escuta, que são de profissionais que estão começando a carreira. E tem muita gente na área de saúde. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os profissionais da área de saúde que estão nesse começo de carreira. Assim. O que você indica em termos de ações para eles tomarem, para serem mais empreendedores? Por que esses profissionais precisam ter uma visão mais ampla do mercado? Qual que é o conselho que você daria para esses profissionais de saúde que querem se arriscar até nesse mundo de health techs? Eu acho que nunca teve tão claro o quanto o profissional de saúde tem que ser um empreendedor. Tá? Eu acho que qualquer profissional de saúde, seja um dentista, um médico, um psicólogo, ele tem que olhar para a sua carreira de uma perspectiva do empreendimento. Mas é um empreendimento 2 vezes mais complexo, que eu tenho que operar esse empreendimento, eu tenho que ser o melhor especialista nessa área. Né? É o típico profissional em T, que é um especialista em generalista. Dito isso, eu acho que também nunca foi tão fácil empreender. Ou seja, o toolset de ferramentas, digamos assim, que hoje um profissional tem à sua disposição para não ter que fazer aquela equação de, beleza, saio da faculdade, tenho que ter um consultório físico. Putz, lá tem ali um custo fixo. Ou seja, eu tenho que criar a minha marca própria, eu tenho que gerar credibilidade, eu tenho que mostrar que eu domino, portanto, a área técnica. Eu tenho imensas ferramentas ao meu dispor para criar jornadas de usuários super fáceis de serem portanto, distribuídas. O segundo ponto é, a gente passa a ter este alcance geográfico muito maior. Então, eu não estou restrito ao bairro onde eu moro, ao bairro onde eu atuo, à cidade. Eu estou acessível para todo o Brasil e o mundo, se for preciso. Então, realmente, entrar com essa cabeça de eu preciso fazer o trade-off entre ser um ótimo especialista e um ótimo generalista, é super crítico. Eu não posso ter só a cabeça nos livros. Não faz sentido. E cada vez mais com ferramentas, portanto, de automação, de conhecimento, médico, dentista, o que for, tem muito mais recursos para, apoiá-lo na tomada de decisão. Então, eu não preciso decorar todos os livros de farmacologia, de fisiologia. Hoje eu tenho recursos que me respondem de forma muito acurada, rapidamente. Por outro lado, eu tenho que entender como é que se toca um business, né? E como é que eu posso chegar mais perto, portanto, seja do meu paciente, do meu fornecedor. Acho que já era importante. Hoje ficou assim imprescindível, sem dúvida. Rui, a gente agora vai fazer uma mudança aqui, a gente chama de jogo rápido, né? Que é um bate-bola de perguntas e respostas para a gente conhecer agora o Rui Pessoa. Rui não profissional, o Rui Pessoa, seus gostos pessoais, tá? Claro. É uma coisa rápida, mas acho que é uma parte bacana para te conhecer melhor. Queria que você começasse falando de alguma série que você maratonou ultimamente, que você indicaria para a gente. Super. Muitas. Não, Succession. Tá? Succession. Conhece? Conheço. Muito boa. Maravilhosa.
Muito bom. Você já terminou ainda não? Já. Já terminou. Legal. Esperando a legal. próxima season. Boa. Algum filme que marcou sua vida ou que você assistiu recentemente que você gostou também, que você indicaria? Olha, recentemente eu não tenho visto grandes filmes, para ser sincero. Sei lá, eu gosto daqueles filmes tipo Gladiador, Braveheart. São fontes, assim, de Bom, inspiração, esses são tá? clássicos imbatíveis também, são muito bons. E algum livro, Rui? Algum livro que você recomendaria? Alguma leitura legal? Olha, até dada a tua primeira pergunta, não é? Esta pergunta aqui, portanto, para quem está começando, né? Eu diria que um livro que mudou lá atrás, quando eu comecei a empreender, foi o do Peter Thiel, Zero to One, tá? É um livro que fala, portanto, como, né, disrupt. É um livro super curto, 150 páginas, super didático e expande o conhecimento, expande a consciência, tá? Se a gente também tiver aqui algum público assim mais da área portanto, RH, saúde, né, cuida das pessoas, tá, do ponto de vista corporativo, eu recomendaria um que também mudou assim um pouco a minha forma de ver, que é A Regra Não Ter Regra, do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix. Legal, bacana. 2 livros muito bons mesmo. E essa pergunta é mais cabeluda, mas na sua visão, qual que é o maior desafio na saúde? Esse é cabeludo, não. Você tá com umas boas perguntas. Eu diria maior desafio de saúde. Então, eu acho que a gente tem que drivar a mudança de comportamento do ser humano para realmente olhar para a saúde não reativamente quando está doente e proativamente está saudável. Como é que eu mantenho a máquina oleada, né? Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que uma forma mais tangível, né, de fazer isto é como é que eu empodero as pessoas com os seus dados de saúde. Ou seja, se eu sei como é que eu estou, se eu tenho o dado que me mostra, né, putz, o meu colesterol, então eu acho que temos que tornar mais user-friendly e realmente empoderar o ser humano com esses dados para que ele seja mais responsabilizado pelas suas próprias atitudes, tá? Eu acho que esse é um grande desafio. Por último, a gente sempre pergunta isso aqui também, que eu acho que é uma pergunta interessante, faz pensar, mas queria que você escolhesse um dos dois, human ou tech, e por quê? Tech-enabled human, pode ser? Pode ser qualquer coisa, sua resposta. E por quê? É isso, assim, eu acho que a tecnologia não está aqui para substituir o ser humano, mas eu acho que a gente tem que ser muito adepto e acolhê-la, para nos ajudar realmente, assim, a encurtar processos, encurtar, portanto, colher dados, não é? Infinitude de dados que existem, para nos melhorar a tomada de decisão e para a gente fazer aquilo que a gente faz de melhor como ser humano, que é interagir, tá? É fazer boas perguntas, é mostrar empatia, é acolher, sabe? Então, eu acho que é tech-enabled human. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.